A pergunta é: até quando Deus o amou? Vamos colocar a salvação ligada ao amor de Deus. Até quando Deus amou a pessoa que Ele promoveu salvação? Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Quanto o Senhor amou? Com a eternidade. Então até quando Deus o amou? Para sempre. Então até quando ele é salvo? Para sempre, porque Deus o amou para sempre, Ele não revogou o seu amor. Amém? Aleluia. A Jocelyn, a nossa irmã Jo, que mora em Araguari, esteve muitos anos aqui conosco. Ela mandou uma mensagem aqui, ó: glória a Deus, saudades da minha casa chamada Igreja Batista do Amor. Abraços aos queridos amorosos, Deus abençoe. Ela colocou também que emocionei, ficará maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Então, um grande abraço, Jô. Nós temos sonhado com Araguari, e eu creio em nome de Jesus que em breve nós vamos ter a IBA Araguari. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu estou sonhando com as cidades aqui do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, do sul de Goiás, do sudeste de Goiás, sudoeste de Goiás. Pode falar aí. Quem dá mais? Bairro Segismundo Pereira? Isso está fácil, está facinho. Amém. Já temos IBA lá, né, em nome de Jesus, né? E vai expandir mais ainda. E em Uberlândia eu creio que em breve também nós vamos estar anunciando aqui nesse altar a IBA Norte e também a IBA Leste. Não, Leste é aqui, né? Sul. Porque nós já temos a IBA Leste, porque aqui a sede é leste. Então aqui, geograficamente, aqui é leste da cidade de Uberlândia. Então é sede, mas é o ponto cardeal que está no leste. Nós já temos a IBA Oeste, temos a IBA Centro, agora falta Norte e Sul. Em breve nós vamos anunciar aqui em nome de Jesus. Amém? Em breve nós vamos anunciar Moçambique também, os irmãos indo lá para Moçambique fazer o circo e sorrisos lá, e a igreja vai vibrar demais. Amém? Eu não sei se você sabe, é o que eu falo, quem está no reino é diferente, já está reinando em vida, ele não está esperando um milênio para reinar. Nós vamos falar disso hoje. Ele já começa a reinar em vida. Ele sabe que é um test drive, porque quem não está acostumando com o reino nesta terra, reinar em vida com Cristo, renunciando às coisas deste mundo, não perdendo tempo com elas e focado no reino, não vai reinar com Cristo, porque vai ficar sem ambiente no reino. Aí vai passar pela grande tribulação, aí vai ser, né? Não precisa disso, porque Deus já está dando tudo para a gente reinar com Ele. Tem um irmão, que é o irmão William da Silva Desidério, é irmão de fé, irmão de farda, e ele foi promovido ao penúltimo posto da Polícia Militar de Minas Gerais, e ele foi, com essa promoção, foi movimentado para Iturama, comandar a unidade operacional da Polícia Militar em Iturama. E eu tenho falado isso, o crente o amoroso que sair da cidade, ele fica assim: tchau, pastor, eu não sei, eu choro com ele, falo assim: mas você sabe que você está indo por envio. Envio você agora vai plantar uma igreja naquela cidade. Começa uma célula e nós seremos contigo, como Esdras falou, né? Como falaram para Esdras: levanta-te, esta coisa de tua incumbência, mas nós seremos contigo. A palavra que foi dada a Esdras, né? Que estava ali, casamentos mistos, aquela coisa toda. Então ele foi, eu falo, tem que acreditar, não é na palavra do pastor Ricardo, é na palavra de Deus. Existe um encargo sobre nós e uma missão.
E ela é urgente. Nós cantamos aqui, vem tua noiva apaixonada. A gente canta, mas será que a gente está esperando mesmo o noivo? E como a pastora recentemente falou, 10 para meia-noite, está faltando um pouquinho para chegar a hora que o noivo vem, e a noiva tem que estar com a lamparina acesa, cheia de óleo, amém? E para fazer isso, nós precisamos estar vigilantes, operosos, fiéis, perseverantes, fazendo a vontade de Deus. Porque não é só clamar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade de Deus, não está apto para o reino. E aí esse irmão foi e ele já me deu a notícia. Isso que eu vibro demais com isso. A gente dá uma palavra, ora pelo irmão, ele caiu lá na cidade de Iturama, falou assim, está aqui pastor. Acho que é a segunda semana que ele está lá já no quartel, já tem uma célula dentro do quartel. Uma célula dentro do quartel lá. A metade é crente, a metade não é crente. E o pau está quebrando lá. E eu falei, eu vou aí. Aí quando eu descobri que para mim eram no máximo 200 quilômetros, cento e pouco, é 250, 260, né? E a reunião lá acho que é 8 da manhã, ou 7 e pouca. Então eu vou ter que sair cedo aqui, né? Mas eu vou sair cedo, vou participar da reunião, vou falar assim, agora agenda as visitas todas para o dia todo. Eu vou visitar todas as famílias que tiver lá, vou levar uma comitiva de pastores comigo, amém? Quem quiser ir comigo vai também, amém? É isso aí, ó, tem gente já, aí, ó, é isso aí. Por quê? Porque, gente, é ministério na mão do povo. Eu vou chamar os pastores porque é um dever do pastor, principalmente integral, como eu estou integral, o pastor Douglas, o pastor Gênesis, nós voltamos de Belo Horizonte, só fomos sonhando e falando, aí eles falaram, estou com você também pastor, e vamos junto, mas nós vamos cair para dentro, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é apenas que nós sejamos salvos, mas que nós sejamos também agentes de salvação. E essa é a mensagem que nós vamos encerrar aqui hoje, terceira parte. Ingenuamente eu pensei que eu ia fazer em uma mensagem. Aí depois em duas mensagens eu pensei que ia ser parte 1 e parte 2. Depois eu vi que transformou-se numa minissérie em 3 capítulos. E outra coisa eu vou falar para vocês. Ainda tem um conteúdo sobre escatologia que eu não vou conseguir. Então eu já separei para fazer um seminário ou fazer uma outra série só sobre escatologia. Porque tem muitos assuntos que, embora estejam ligados ao reino de Deus, mas são específicos, que falam do julgamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que nós estamos dizendo. Quando a gente fala assim de juízo final, quem já ouviu falar do juízo final? Até o ímpio já ouviu falar, não é verdade? E a gente acha que o juízo final, ele vai ser uma fatura que vai se fechar, e Deus não vai, ele vai fazer indistintamente esse juízo, indiscriminadamente. Não, ele vai tratar de forma o quê? Seletiva. Ele vai tratar de forma compartimentada. Como assim, pastor? Você já leu a Bíblia? Quem já ouviu falar do tribunal de Cristo? Quem já ouviu falar? Quem já leu na Bíblia? Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é um dos julgamentos, é um dos que vai acontecer nesse tempo chamado fim, mas não é para todos, só para os crentes. E crente, quando é julgado, crente salvo que é julgado, ele é salvo para ser condenado? Aí, ó, essa igreja, eu tenho um orgulho santo dessa igreja, está afiadinho. Não é julgado para ser condenado, porque não há mais condenação. É julgado para ser galardoado, recompensado. Alguns, infelizmente, não vão ter recompensa. Por quê? Porque não fizeram nada. Mas é outro assunto. Aliás, é um pouco do que nós vamos falar hoje aqui também. Então, tribunal de Cristo, amém? Só existe tribunal de Cristo? Não. Quem já ouviu falar do grande trono branco? Já leu lá em Apocalipse? Grande trono branco. É para ímpio. Está vendo que tem um aqui, tem outro ali. E o julgamento das nações, quem já ouviu falar? Tem também. Então, pelo menos nós temos 3 tipos de julgamentos. E a gente acha que é só juízo final. Está vendo que o assunto ele é desdobrado?
Sem falar na batalha do Armagedon, das bodas do Cordeiro, do anticristo, da besta, do falso profeta. Olha só quantos elementos nós temos, das trombetas. Amém? Então, querido, não dá. Nós vamos ter que fazer um seminário, aí vamos falar de escatologia, vai ser bênção também, amém? Mas quantos, na minissérie aqui da salvação e o reino já tem sido edificado? Amém? E a minha intenção hoje, debaixo da graça e da direção do Espírito Santo, é fechar essa série, né, vamos dizer, de mensagens, consolidando a doutrina da salvação. Parece que vai voltar, mas é só para consolidar. Por quê? Porque no decurso dessas 3 semanas, e isso foi lindo, a igreja se movimentou, então teve dúvidas, teve pessoas buscando conhecimento da palavra, ligava para mim, mandava WhatsApp para o líder conversava e perguntava, trazia umas perguntas. Isso foi maravilhoso, eu amo isso. Por quê? Porque a igreja vai crescendo. Nenhum de nós fica batendo no peito e falando assim, eu sou o dono da verdade. Não, Jesus é a verdade, Ele é a verdade. Nós precisamos buscar a revelação dEle em nós, claro, baseado nos oráculos, na palavra de Deus. Mas veja que algumas perguntas que me foram feitas, eu percebi que existem ainda alguns aspectos sobre salvação que nós precisamos consolidar. E eu gostaria de começar por essa parte que é a graça salvadora. Então, não há dúvida de que nós somos salvos pela graça mediante a fé, amém? Porque está escrito, não é porque eu estou dizendo, é porque está escrito, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então, qual que é o meio que nós somos salvos? A forma que nós somos salvos? Pela graça. Qual que é o meio? A fé. Então, não há obra capaz de salvar o homem. Amém? Amém, igreja? Fica atento, porque agora é só para consolidar. Não há obra não humana que seja suficiente para salvar o homem. Então preste atenção, vou repetir, não há obra capaz de salvar o homem. Se não há obra humana capaz de salvar o homem, uma vez salvo, que não foi por obra, existe alguma obra que ele deixe de fazer que o condene? Se não há obra que salve o homem, há obra que o condene depois de salvo? Mas é isso aí que mora o perigo, porque nós achamos que, deu nota fora, não pôs o lixo lá fora, não fez isso, perdeu salvação. Aonde que está escrito isso? Se nós não somos salvos por obras, nós também não somos condenados pela falta dela. Isso é o texto está dizendo, implicitamente, porque o que é explícito é, você é salvo pela graça mediante a fé, isso é o explícito, mas implicitamente, se não é por obras, é a graça, é o favor de Deus que eu acesso por meio da fé. Então, não tem obra que eu deixe de fazer que me condene no tocante a, diga, salvação. O homem é salvo pela fé, também o homem é condenado pela falta de fé. Então, veja bem, eu não sou salvo pela obra, também não sou condenado pela falta de obra, mas eu sou salvo pela fé, e eu sou condenado pela falta da fé. Quem entendeu isso? Posso passar para a etapa seguinte? Que tem muita coisa de manhã, eu não dei conta. Fala para o seu irmão assim, não vai dar tempo. Para ele já ficar tranquilo, que não vai dar tempo mesmo, tal, entendeu? É uma afirmativa até um pouco controversa no primeiro momento, mas espera eu chegar até o final. Os pecados em si, os pecados no plural, os pecados em si não condenarão o homem. Espere, porque não são propriamente as práticas pecaminosas, mas o pecado original é que deixou o homem debaixo de condenação e juízo. A gente acha que aí por isso que é o nosso julgamento, a gente vê o cara lá embaçado, tá fazendo isso, tá prostituindo, é pecador.
deixa eu te falar uma coisa. O homem não é pecador porque você está vendo ele pecar. Ele peca porque ele é pecador. Vou repetir. O homem não é pecador, que a gente fala, olha lá o pecador. Por que você fala lá o pecador? Porque ele está fazendo alguma coisa errada, é ou não é? É ou não é, igreja? Quando você olha o cara embaçado, todo, sabe, maltrapilho, destruído, você fala, olha lá o pecador. Por que você fala que é olha lá o pecador? Porque você vê ele fazendo práticas pecaminosas, mas o homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. O que é isso? Pecado original. Já nasceu, já saiu de fábrica em Adão com o pecado, o levedo da iniquidade, do pecado. E aí, quando a gente vai para Romanos, a gente vai ver isso. O pecado entrou por um homem, a saber, Adão. Então, todos pecaram, porque receberam a mesma semente, a mesma natureza. Uma criancinha, por mais bonitinha, que gracinha, tem a sementinha de Adão ali. Você sabia? Por que você tem que ensinar a criança para ela dividir, compartilhar? Papai, quem é papai aqui? Você já começou a perceber que você tem que ensinar a criança a dividir? Porque ela já saiu com o chip do egoísmo de Adão. É tão bonitinha, né? E a birra? De pequenininho já dá birra. E depois cresce mais um pouquinho, você fala, foi você que fez. Não, foi a serpente, não. Você está entendendo? Da onde que aprendeu a pôr a culpa no outro? Cara, quem está entendendo? Então, preste atenção, porque isso é chave aqui. É chave na doutrina da salvação. O homem, então, ele está sujeito à salvação, condenação, por causa não da prática de pecado, mas de crer ou não crer em Jesus. É evidente que o salário do pecado é a morte, e uma vez que nós já nascemos na semente do pecado, todos nós tínhamos uma sentença certa, justa, e que ia acontecer: morrer eternamente. Mas nós sabemos que se o pecado entrou por um, e a gente acha injusto isso, mas você acha justo também por causa de um, o pecado ser tirado de todos? Foi o que Jesus fez. Adão pôs o pecado em toda a humanidade, Jesus veio e tirou o pecado de toda a humanidade. Quando João Batista vê Jesus chegando para que ele o batizasse, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Essa é a melhor notícia que nós temos para dar. Porque não, portanto, a incredulidade sim levará o homem para o inferno, porque não creu no nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em João, e eu vou abrindo aqui na física também, para a gente abrir junto, porque esse texto você precisa marcar. Pastor, mas é João 3,16? Esse você sabe de cor e salteado. Lê o 17 também, lê o 18 também, para ter uma revelação da salvação e também da condenação. Apesar que o 16 traz também esse contexto. Mas vamos no 16, no 18, desculpa, vamos no 18 direto, amém? 17 e 18, porque Deus, João 17 e 18, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem crê não é ou não está condenado. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Então nós precisamos entender que
o que vai mudar a eternidade de um homem é crer, porque todos pecaram. E essa pregação fala assim, ó, cuidado, você vai para o inferno. Primeiro que nós somos portadores de boas novas. Essa não é uma boa notícia, ainda que seja uma realidade. Mas também, trazendo um sentido para o texto, o ímpio, você não precisa simplesmente falar, ó, você vai para o inferno, porque ele já está lá. Todos nós já estávamos lá. Quando você vai pregar o evangelho, você está pregando o quê? Vamos resgatar as pessoas que já estão no inferno. Por quê? Porque não creram. Quem não creu já está condenado, não será condenado, já está, porque nasceu com o pecado original que já o condenou ao inferno e à morte. Então a nossa pregação é de vida, é de mudar a chave e a pessoa passar à eternidade. Então nós sabemos que é a incredulidade, é que vai de fato promover o destino da pessoa. Amém, Jesus? Então não há purgatório, não há karma para quem pecou mais ou menos. Simplesmente o homem pecou e está condenado e agora precisa crer no Salvador para ser absolvido da justa condenação e viver regenerado. Diga, regenerado. Então, há doutrinas, né, que falam de purgatório, um período entre a morte e o paraíso. Mas não existe esse lugar. Você não vê isso de Gênesis a Apocalipse, esse lugar. Amém? Então não existe. E se há uma necessidade, o purgatório vem da palavra, ou derivou a palavra expurgar, não é? Meu pai era agrônomo, ele trabalhava com sementes, aí tinha que fazer expurgo, né? Colocava umas pastilhas lá para expurgar os bichinhos que davam lá, né? Então, se é necessário expurgar o pecado, isso Jesus foi suficiente. Jesus é o expurgo do pecado no homem. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia vai dizer, João escreveu na sua carta, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se Jesus, o que Ele fez não foi suficiente, vertendo o sangue dEle para expurgar o pecado de nós, o que seria suficiente? Não é purgatório, não é voltar de novo nessa vida e pagar um karma. Eu não fui tão bom nessa vida, na outra eu vou ter chance de fazer mais indulgência. Ei, primeiro, o céu não está à venda. Segundo, a Bíblia diz em Hebreus 9:27, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe karma a ser pago. Nós precisamos crer. Quantos crentes nós temos aqui nesta noite? Então a boa nova, se você creu, não há mais condenação sobre a sua vida. Não há mais condenação. Esta é a palavra de Deus. Eu queria trazer então alguns textos da palavra do Senhor que deixam claro. Então, assim, a pessoa tem que ser um crente muito cabeça dura, para não enxergar nas Escrituras a evidência da salvação na vida daquele que creu. Tem que ser muito cabeça dura. Eu vou dar alguns versículos, alguns. O primeiro dele nós já até citamos, João 3,18, na parte A, diz, quem nele crê, não é condenado. Vamos dizer? Quem nele crê, não é condenado. Fala para o seu irmão assim, quem nele crê, não será condenado. Amém, Jesus? Em João 3,16, que é o versículo anterior, diz, todos sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê não vai perecer, e ainda vai receber vida eterna. Olha só, é o que a Bíblia diz. Isso está ligado à salvação. E como eu acesso a salvação? Qualquer um acessa a salvação pela fé. Eu recebo a graça, o favor que eu não merecia, nós não merecíamos, mas pela fé nós
a recebemos. Romanos 4:3 diz assim: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão, ele foi justificado diante de Deus, não pelas obras que ele apresentou, mas porque ele creu. O que é se tornar justo diante de Deus? Aceito diante de Deus. Deus só aceitou Abraão porque ele creu. Então ele foi justificado, não mediante as obras, porque as obras de Abraão não eram boas, quando ele foi chamado. Mas ele respondeu em fé, crendo que Deus era quem ele disse ser, quem ele se revelou a ele. E portanto ele foi justificado, porque creu. E o mais interessante, falando de Abraão, porque estamos pegando aqui uma personagem do Velho Testamento, lá já havia graça. O favor de Deus veio sobre a vida de Abraão. Lá na Mesopotâmia, na Caldeia, Deus olhou para um homem e falou assim: eu vou chamar esse homem. E simplesmente escolheu. E ele respondeu, e ele passou a ser pai de multidões. E não somente isso, mas ele é chamado de amigo de Deus. Não somente isso, como ele é pai de todos os crentes. Porque Deus também aprove a ele anunciar ou pré-anunciar o evangelho a Abraão. De modo que ele creu e passou a ser pai de todos os crentes. E também por isso todas as bênçãos destinadas a Abraão estão também sobre as nossas vidas. Quem tomam posse dela, diga amém. Agora olha, esse texto é clássico, Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo vai dizer antes de Romanos 10:13, ele vai falar: se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí ele vai dizer aqui na sequência, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma evidência que alguém fez algo bom, alguém promoveu uma indulgência, uma obra. Não, pelo contrário, aqui a Bíblia está falando, a pessoa deve crer no coração, deve verbalizar com a sua boca a respeito da salvação, porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Então por isso é que nós fazemos oração de confissão, de identificação, reconhecendo aqui para as pessoas que ainda não receberam, que recebam Jesus pela fé, declarando ser Ele o Senhor e o Salvador de sua vida. Este é o passaporte para o céu, essa é a boa nova de salvação, e isso está condicionado a crer, receber, confessar. Amém, Jesus? Olha só esse texto também, ouça, Atos 16:30 e 31, a experiência de Paulo e Silas lá em Filipos, quando eles foram presos, e aí há algo na prisão, e o carcereiro, depois daquele fato que aconteceu lá, que ele quis até tirar sua própria vida, Silas falou: não faça isso. Ele leva Paulo e Silas para sua casa, e lá já com certeza Paulo expondo o evangelho, a boa nova ao carcereiro, entra nesse contexto, e o texto diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores. Então o carcereiro trouxe Paulo e Silas para fora e disse para eles: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha só a pergunta: que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Então a palavra é essa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia, querido, creia, tenha fé na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação, ela é inspirada por Deus. Eu estava ouvindo uma pessoa dizer que ele crê tanto na palavra, que ele crê até na capa dela, que está escrito aqui no índice, ele crê em tudo, e ela é digna para se ter aceitação, amém? Então o que a Bíblia está dizendo, a experiência do carcereiro, e ele creu, a Bíblia diz que ele foi salvo, e a salvação chegou na sua casa. E para terminar esses primeiros versos,
ou versículos que nós estamos citando a respeito da salvação, também o texto, dois textos. Um deles é o de Marcos 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu não fui batizado, será que eu vou ser salvo? Você creu? Crie, então você será salvo. Mas a Bíblia fala que eu tenho que crer e batizar. Por quê? Porque evidentemente você creu, então agora você quer fazer a vontade de Jesus, que tornou-se Senhor da sua vida. E o Senhor da sua vida agora, Ele fala assim: batiza. É uma das ordenanças de Jesus. Então você faz, constrangido por tanto amor de receber um favor que você não merecia, e agora eu creio, Jesus é meu Senhor, é meu amado, Ele governa a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Não que eu sou bom, mas eu quero responder tanto amor que me constrange, eu quero fazer. Batiza, filho. Aí você batiza. Quem crer e for batizado será? Mas o batismo é pré-requisito para a salvação? Não, porque senão a sequência do texto deveria ser assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e não for batizado será condenado. Mas não fala isso. Diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então o que salva ou condena a pessoa? Quem está acordado aí? Quem salva ou condena a pessoa? Fé, crer. Amém, crente? Quem está feliz com isso? Todo que crê deve estar feliz com essa notícia. Fala: nossa, eu tô bem agora. Eu estou no paraíso. Fala assim: eu estou no paraíso. Decolei, maravilha. É isso aí. Amém, querido? A Rose ali, ó. Lembra? Aquela luta, 19 dias lá na UFA aí, ó. Eu vou até sem pé, mas eu vou para a igreja. Mas o pezinho dela está lá, está aí. Amém? Vai reinar com Cristo, viu? Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, olha só, nós precisamos entender isso. E finalmente Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações há para os que estão em Cristo Jesus? Mas você não pôs o lixo lá fora, você não arrumou sua cama ontem. Não vai fazer assim também, não estou nem aí não. Você deveria ter arrumado, tá? Tá, paciência, né? Amanhã você vai arrumar direitinho, tá bom. Mas você não vai ser condenado no tocante à salvação. Porque Jesus não falou assim para você: quando você arrumar sua cama direitinho, eu vou te salvar. Ele não falou isso. Ele falou assim: você crê e confessar, você vai ser salvo. E você fez isso, não fez, Gustavo? Amém. Amém. Mas, embora você não foi salvo pelas boas obras, mas você foi salvo para as boas obras. Amém? Viu, Samuel? Aleluia. As perguntas que vieram para mim, e eu estou trazendo aqui, eu nem pedi, mas também não citei o nome, mas não é para falar assim, pergunta, não foi pertinente. Para mim, impertinente é não perguntar. Todo mundo que pergunta eu acho bom demais, eu acho maravilhoso quem pergunta, quem vai atrás, quem quer escavar um pouco mais. Eu amo isso, eu amo. É maravilhoso. Então não existe impertinência na pergunta. Impertinente é não perguntar muitas vezes, tendo dúvida e tal. E uma pergunta me ocorreu essa semana: o suicida, passou o suicida, ele será salvo? Eu falei: gente, eles não têm uma pergunta mais fácil para fazer, não? Mas todo pastor já perguntaram. Pastor Rodrigo, já te perguntaram isso? Eu perguntei para o pastor Carlos, o pastor Jader. Eu imagino que todo pastor já foi questionado sobre isso. Ao invés de responder, eu faço outra pergunta. Amém?
o homicida, então tá, tem o suicida, né, que é autoextermínio. E o homicida vai ser salvo? O adúltero vai ser salvo? Se ele se arrepender. O avarento vai ser salvo? E o ladrão vai ser salvo? O ladrão está fácil, eu vi aquele ladrão do lado de Jesus, ele foi salvo. E ele era bom? Alguém fala assim, tinha 2 ladrões, né, pastor, na Bíblia, um bom e um mau. Eu falei, não conheço essa história não. Que história que é essa? O ladrão, e foi condenado à cruz, era dos piores. Jesus era o único inocente que estava ali. Amém? Deixa eu até aproveitar o exemplo do ladrão, você vai entender o que é reino e o que é salvação. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar ao Calvário. Um ladrão de um lado e outro ladrão do outro. E aí um deles, orgulhoso, cheio de justiça própria, mesmo dentro de tanta coisa errada que ele fez, ele ainda foi capaz de falar assim, se você é o Filho de Deus, tira a gente dessa. É orgulhoso. E aí o outro, que não é bom, mas ele foi o quê? Crente na hora. A diferença é ser crente. Bom é Jesus. Calvino disse, acho que é o Calvino mesmo, depois os universitários confirmam essa frase dele. Um desses teólogos reformadores disseram, tudo que você vê em mim, de ruim, sou eu mesmo. Tudo que você vê em mim de bom, é Jesus. Amém? Então, vamos lá. Então, a diferença não é se é bom ou é ruim. Nós somos ruim. Bom é Jesus que está dentro de nós. E por isso nós temos alguma bondade a dar. Alguma não, muita bondade agora. Desculpa, Jesus. É muita, porque o Senhor encheu o nosso tanque. Né? Um pouquinho de bondade era quando Adão queria ser a melhor versão dele mesmo, aí fazer alguma coisinha. Isso era um pouquinho bom. Agora nós temos a bondade de Deus em nós. Mas onde eu estava? O ladrão. Os dois, um creu. Aí o que creu, ele foi ousado também. Você nunca percebeu isso, mas ele foi ousado. Ele falou assim, primeiro ele repreendeu o outro. Ele falou assim, ei, você não teme a Deus? Então olha só, a confissão de alguém que vai ser salvo é crer que Jesus é Deus. E ele creu, porque ele falou assim, você não teme a Deus estando sob mesma sentença? Nós estamos aqui porque merecemos. Este nenhum mal fez. Meu Pai. Meu Deus. Fala aí, meu Deus. Aí foi ali que ele creu, porque ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu e ele foi salvo ali. Aí ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha aí, você vai agora entender a diferença. Aí o que Jesus respondeu para ele? Tá bom, hoje mesmo você vai reinar comigo? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É salvação, reino é outra coisa. Ele não tinha nenhuma obra para apresentar que credenciasse, habilitasse ele para reinar com Cristo. Ele foi salvo, foi para o paraíso, mas não vai reinar no milênio. Você não vai ver esse ladrão no milênio reinando com Jesus. Essa é a diferença. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, vai ser salvo, mas você não vai reinar, porque reino é tomado por esforço. Apresente as obras que te credencia, obras de justiça, de perseverança, de lealdade, de santidade. E é por isso que tem muito crente que está satisfeito com a salvação, mas tem mais, eu quero te falar, a melhor notícia é ser salvo, é a coisa maravilhosa, mas você deve desejar, a partir de ter sido salvo, agora precisa desejar, como nós cantamos, pastor
aqui, a Cari, o pastor Roberto, a equipe maravilhosa. O louvor dessa igreja, eu vou te falar, cada domingo parece que você fala assim, eu não sei se é o céu que desceu, a igreja subiu, é um negócio maravilhoso. E aí a palavra profética falando, noiva apaixonada. Mas a noiva apaixonada, ela se apaixona pela volta do noivo. Ela não quer só subir, encontrar com o noivo e ir para o paraíso. Ela quer reinar com o noivo, com o rei. Amém, Jesus? Então, muitas vezes nós confundimos salvação com o reino. E por isso a pergunta que eu faço é esta: o homicida será salvo? O adúltero será salvo? O avarento será salvo? O ladrão será salvo? O suicida será salvo? Aí o que nós temos que entender? Ele creu? Se ele creu, ele foi salvo? Sim ou não, igreja? Ele vai reinar? Não tem obras, não tem santidade, não tem renúncia, não tem lealdade, não tem perseverança na tribulação, não vigiou. O jovem que hoje está no celibato esperando o casamento, isso é uma perseverança para você reinar com Cristo. Ah, pastor, mas já dei nota fora. Então acerta hoje, pede perdão e firma o seu corpo até o dia final, porque lá você precisa entrar no reino de Deus, e lá tem que apresentar obras para isso. No reino tem que ser obras, tem que ser justiça que procede dessas obras e também da fidelidade e lealdade. Então preste atenção, querido, nós precisamos entender que essa resposta é simples. Ele creu? Talvez na sua cabeça fale assim, mas não creu não. Olhando para essas pessoas que você fala assim, aquele lá é homicida, aquele é ladrão, aquele é adúltero, aquele é fornicador, aquele ali é viciado, aquele é... Aí você fica julgando. Aí você fala, não, aquele não creu não, que como foi capaz de fazer isso? Então deixa eu fazer uma pergunta. Quantos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que levanta a sua mão e dá um glória a Deus bem alto. Isso, olha só que maravilha. Vamos ir para o paraíso, vamos habitar nas moradas celestiais. Isso é fato, todos nós, viu? Isso é fato. Agora, quem depois de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, já deu uma caidinha, já deu uma pecadinha? Quem já? Levanta a mãozinha. Olha o tanto de gente que não vai ser salvo. É mesmo, eu tenho que falar isso. Você quer acreditar que o avarento, que o fornicador, que o prostituto, ele não vai ser salvo? Então por que você vai ser salvo? É porque não é obra, para salvação não é obra, é você crer. Você creu, você já está selado pelo Espírito Santo para o dia da salvação, para habitar nas moradas celestiais, para você estar no paraíso com o Senhor Jesus. Outra coisa, diferença de reino e salvação. A salvação dura quanto tempo? A salvação dura quanto tempo? Quando você for salvo, for para a glória, for morar com Jesus, quanto tempo vai durar? Quanto, igreja? E o milênio, quanto vai durar? Você está entendendo? Há diferenças. Até quando ele é salvo? Porque às vezes as pessoas falam, tá bom, pastor, entendi, ele é salvo. Ele foi salvo, ele creu e tal. Mas não tem como. Até quando? Até quando Deus vai tolerar essa... É porque a gente é cheio de justiça própria. A gente é assim, sabe, implacável com o outro, mas com nós somos complacentes. Mas com o outro a gente é implacável. Até quando Jesus vai tolerar isso aí, essa raça de víboras? Primeiro, não julgueis para não serem julgados. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado também. Primeira coisa. O que pratica misericórdia também vai receber misericórdia. A chave é praticar misericórdia. E Deus é que vai fechar essa fatura. Nós vemos a aparência, Deus vê o coração. Amém, Jesus? Quem está recebendo essa mensagem? Então preste atenção. Alguns falam, não, pastor, mas tem uma tolerância. A tolerância é sua, você já perdeu ela. Pelo que consta, você não está desenvolvendo o fruto do Espírito, porque um dos gomos do fruto do Espírito é longanimidade. O que é isso, pastor? Divide a palavra, longo ânimo, paciência, longo ânimo.
Deus é paciente. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, os hebreus eram os crentes do primeiro século, judeus que tinham se convertido. E alguns, olha só, no primeiro século eles já estavam achando demorada a vinda da volta de Jesus. E eles julgavam tardia, talvez porque também Jesus tinha acabado de falar algumas coisas, estava perto daquela geração, então eles achavam que ia ser imediatamente. Então eles estavam achando, e alguns voltaram à lei, voltaram, né, a algumas práticas ali que não eram lícitas para um cristão praticar. E aí, o autor dos Hebreus fala assim: o Senhor não tarda como alguns de vocês julgam a vinda dele tardia. Ao contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Ele não fechou a fatura, pastor Roberto, como você falou aqui naquela ministração, porque ele é longânimo, ele está esperando alguém da nossa casa se converter, alguém da nossa vizinhança se converter, algumas pessoas que ele quer alcançar. E isso está acontecendo todos os dias, porque Deus está trazendo os que são salvos dia a dia. Amém, Jesus? Então, seja longânimo. A pergunta é essa: até quando ele é salvo? Vamos fazer também perguntas para a gente elucidar. Até quando ele é salvo? A pergunta é: até quando Deus o amou? Vamos colocar a salvação ligada ao amor de Deus. Até quando Deus amou a pessoa que ele promoveu salvação? Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Quanto o Senhor amou? Com a eternidade. Então, até quando Deus o amou? Para sempre. Então, até quando ele é salvo? Para sempre, porque Deus o amou para sempre, ele não revogou o seu amor. Amém? Não tem prazo de validade. Outra pergunta: até quando Deus resgatou aquele que estava no monturo, estava embaçado, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu? Até quando Deus promoveu o resgate dele? Até quando? Hebreus 9, 11 e 12 vai falar que em Cristo Deus promoveu eterna redenção. Você sabe o que significa a palavra redenção? Resgate, compra. Deus não promoveu uma compra, sabe, igual aquela que a gente compra toda semana e acaba a dispensa, tem que ir lá comprar de novo. Não, Deus comprou de uma vez por todas e ele promoveu eterna redenção. Porque se o sangue dele não fosse válido para a eternidade, fosse uma coisa que prescrevia, deveria então haver outra obra a ser feita, mas não há. Por isso Jesus disse: está consumado. O que quer dizer isso? Tetelestai. Não existe mais nenhuma obra a fazer, o que tinha que ser feito eu fiz, agora aquele que crê vai ser salvo. Não tem mais nada, não tem prazo de validade, não tem prescrição. Ele obteve, através de Cristo, eterna redenção. Para quem? Para aquele que crê. Quantos crentes nós temos aqui? Então você está selado por toda a eternidade, crente. Amém? Outra pergunta: até quando ele é salvo, pastor? Até quando ele é filho? Vamos lá, quem tem filho aí? Levanta a mão. Quem o filho já desobedeceu? Levanta a mão. Uai, nossa. Eu tenho que conversar com vocês, pais. Estou brincando. Eu quero falar uma outra coisa: se o seu filho ainda não desobedeceu, é só uma questão de tempo. Estou brincando, mas é sério. Agora a pergunta que não quer calar: quando ele desobedeceu, ele deixou de ser seu filho? Você já desobedeceu a Deus? Depois de ter sido salvo e ter recebido o poder dele de se tornar filho de Deus? Já sim ou não? Você deixou de ser seu filho? Agora você é filho desobediente. Só isso, mas continua sendo filho. E quem que habita na casa do pai? É escravo? É bastardo? É quem que habita na filho? Até o pródigo habita lá, que o pai ama o pródigo. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Alguém falou assim: pastor, eu saí mais calvinista do culto. Tudo bem, pode sair mais calvinista, não tem problema não. Embora eu não concorde tudo com Calvino. Por exemplo, predestinação eu não concordo. Eu creio
presciência de Deus, não predestinação. Mas eu creio que a salvação está selada eternamente. Isso eu creio, é fato bíblico. Mas, por outro lado, Calvino defende a predestinação. Eu não acredito em cartas marcadas, eu acredito na presciência, até porque Deus é eterno. Para ele não teve ontem, hoje ou amanhã, ele simplesmente é. Então, eu não quero saber dessa notícia que vai ser agora, eu não quero, não. Ele simplesmente sabe, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno, ele sabe todas as coisas. Mas o fato de ele saber todas as coisas, ele não nos fez máquina já programada para acertar ou errar. Ele nos deu o chamado livre-arbítrio. Amém? Então, nisso eu sou bem distante de Calvino, tá bom? Amém, Jesus. A outra pergunta. Aleluia. Ainda bem que vocês já sabiam disso, né? Quando vocês... Aleluia. Até, quarta mensagem? Não, aí é demais, né? Até quando ele é salvo? A pergunta, até quando Deus se lembra dos seus pecados? Vamos abrir esse texto? Depois você lê também João 1,12, tá? Que fala que, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi um poder que Deus deu. Você recebeu poder pela graça, mediante a fé, de se tornar filho de Deus. E se é filho, ainda que seja desobediente, é filho. Tem um lugar na casa do Pai. Hebreus, para os que tiraram a Bíblia, o Hebreus até da Bíblia online aqui, misericórdia. Hebreus 10, 17. Olha só, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Quando ele vai se lembrar? Até quando ele vai se lembrar dos seus pecados? Jamais. Quando que ele esqueceu? Quando deu amnésia em Deus? No Calvário. No Calvário, ele decidiu não lembrar mais do pecado da humanidade, sobretudo aqueles que creem. O que creu recebeu a justiça que procede da fé. Jesus pagou a conta, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Quem está aqui comigo? Quem está atento, vibrando? E a minha oração hoje é para que você não apenas receba intelectualmente, porque muitas pessoas, entendi a mensagem do pastor, entendi. Mas tem que reinar. Saindo daqui, você tem que sair para reinar, porque você entendeu que já está salvo, está pacificado. Agora cai para dentro para reinar o reino. Eu quero reinar, eu quero o milênio, eu quero ganhar almas, eu quero ser leal, eu quero perseverar, eu quero, lutar o bom combate, completar a carreira, guardar minha fé. Eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Pedro, eu quero cair para dentro. Eu vou me apresentar. Jorge, tem uma vaga aí na comunicação? Ô Clênio, tem uma vaga aí no diaconato? Não, aqui o Ministério de Louvor não. Porque tem que fazer teste, viu, querido? Porque eu já tentei e tal, não deu certo. Então, mas, querido, se apresente. Serviço na obra credencia para o reino. Até quando Deus ficará com a pessoa? Hebreus 13, 5. Ouça bem esse texto. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. De maneira nenhuma, não tem, essa maneira que Deus vai abandonar. De maneira nenhuma ou alguma deixarei você. Nós é que nos afastamos de Deus, Deus não se afasta de nós. Mas o pecado, isso era o Velho Testamento, Jesus resolveu esse problema. Inclusive quando Paulo fala assim, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada é nada mesmo. Pode aplaudir o Senhor Jesus, estava... Vou passar uns textos aqui rápidos de João, o apóstolo do amor. João escreveu
em João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém, querido? Quem está salvo aí, dá um glória a Deus. A boa notícia é que você foi salvo e Ele não vai te lançar fora. João 10 fala do bom pastor. Jesus agora falando para as ovelhas. Quantas são ovelhas do pastoreio de Cristo aí? Dá um glória a Deus. João, mas foi mais baixo, tem. Quantas são ovelhas do Senhor Jesus aí? João 10:28. Para você, ovelha, olha só o que Jesus está dizendo para você, ovelha, ovelhinha. Eu lhes dou a vida eterna. Qual vida? Ela prescreve? Tem prazo de validade? A vida eterna. Jamais perecerão. Quando vocês vão perecer? E ninguém as arrebatará da minha mão. Você está nas mãos do papai, do pastor, e ninguém vai te arrebatar da mão dele, querido. Tem gente que está olhando assim e fala assim: é muito bom para ser verdade. É bom mesmo, é uma boa notícia, é uma boa nova. Mas sabe, tem gente que endurece o coração, não recebe, porque acha simples. Tem que fazer alguma coisa. Tem sim, tem que crer. E para muitos é difícil crer, porque crer é tirar da minha mão, do meu controle, da minha justiça própria, do meu orgulho, da minha arrogância, de achar que o céu está à venda. Não está. É crer. E crer o rico, crer o pobre, crer o branco, crer o negro, crer o amarelo, crer a mulher, crer o homem, crer a criança, crer o adulto. É crer. Amém, Jesus? Aleluia. E a vida que Deus dá não é uma vidinha qualquer. Aqui mesmo no capítulo 10 de João, ele fala assim: o ladrão vem, João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida abundante. Sabe o que é vida abundante? É vida com propósito. Para que você comece a ter sentido aqui e você não fica deslocado lá. Porque o céu já desceu através de Cristo na sua vida. A eternidade já está dentro de você. Você já pode começar a reinar em vida. Não espere o milênio, porque se esperar talvez não entre para reinar com Jesus, embora depois vai estar para sempre com Ele nas moradas. Mas preste atenção, o reino, eu vou ler alguns textos, é diferente. E aqui em 2 Coríntios 5, 9 e 10, Paulo escreveu dizendo: é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Quem comparece no tribunal de Cristo? Os crentes, só os crentes, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O tribunal de Cristo não é para condenar, mas para galardoar, recompensar, segundo o bem e o mal que fizeram. Ah, não estou fazendo nenhum mal. Alguém falou assim: ah, essa pessoa não faz bem, ela não faz não, mas mal não faz para ninguém. O pecado e o mal pode ser por ação ou por omissão. A palavra diz que se eu sei o bem que eu devo fazer e não faço, eu estou pecando. E você está sentado aí, você sabe o bem que você tem que fazer, aqui dentro da casa de Deus e lá fora. Porque a pior coisa que tem é você estar 10 anos no seu emprego, na sua faculdade, e de repente, depois de 10, 15 anos, uai, você é crente? Você é sal e luz, querido. Você precisa estar apresentando o desejo da noiva apaixonada, que deseja, está resolvido salvação, mas eu desejo reinar com Cristo. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, você precisa perseverar para ser salvo? Não, Cristo perseverou, Cristo fez a obra, e Ele te deu, você apenas creu.
Mas para reinar com Cristo, você precisa perseverar para alcançar essa promessa que Deus tem para os servos fiéis, perseverantes, que santificaram, que foram leais. Bem-aventurados, esse texto está em Hebreus 10, 35 e 36. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Então, aqui, o Sermão do Monte, ele está muito ligado à pregação do reino. E aqui, Mateus 5, obviamente, é o Sermão do Monte. Está falando do reino de Deus como também um galardão. O próprio reino é uma recompensa para os servos fiéis. E é interessante, porque muitas vezes o servo, ele sofre perseguição. É a verdade ou não é? Não é aquela de você ser chato. Aquela que você ser chato, dando causa, não tem bem-aventurança nenhuma. Se você deu causa a uma perseguição, porque você deu nota fora, ficou devendo alguém, fez coisa errada, alguém te perseguiu, estão me perseguindo. Não, isso aí você deu causa. Não tem bem-aventurança nenhuma nisso. O texto fala que se você fazendo a justiça, você é perseguido, existe uma bem-aventurança. Existe um nível hard de felicidade acima desse mundo. Amém? E frequentemente isso acontece em crentes fiéis, ser perseguido. Eu fui perseguido no meu trabalho. Depois eu falo, porque não vai dar tempo. Já falei um pouco. Agora preste atenção. Você tem que estar preparado para isso. Não é só pôr aquela camisetinha para malhar na academia, pô. No pain, no gain. Põe aquela outra camiseta. No pain, no kingdom. Quem entende inglês, traduz aí o que eu falei mesmo. É isso mesmo. Sem dor. Na musculação é sem ganho, né? No reino, sem dor, sem reino. Muitas vezes vai ter dor. E quando eu entendo isso, é diferente. Porque eu estou sofrendo por causa da justiça, não é porque eu estou dando causa. E eu sei que essa leve e momentânea tribulação vai produzir para mim eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Eu sei que essa dor não vai ser eterna. Eterno é a salvação. E eu vou reinar. E no reino, Deus vai colocar todos esses inimigos debaixo do estrado dos nossos pés. Quantos desejam reinar com Cristo? Nós cantamos aqui: eis que venho sem demora, Yeshua, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Recompensa é obra. Não se apresente naquele dia de mãos vazias. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, Tiago diz, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tem gente que acha que a coroa da vida é a salvação, porque só está vida aqui. E coroa, você esqueceu? Coroa, quem que recebe coroa? Quem reina. Não é salvação, é reino. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amar não é simplesmente, eu amo. Jesus cantar aqui, eu te amo, Jesus. Oh, vem, Jesus. Jesus certa vez disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Igreja, acorda. A salvação já está resolvida. É a melhor notícia que nós já recebemos. A boa nova. Fomos salvos pela graça, favor que nós não merecíamos, acessamos pela fé. Está resolvido e o resgate é eterno. A redenção é eterna. Se a obra do Calvário não foi suficiente, nenhuma outra é para a salvação. Mas Deus está preparando um reino para nós. E esse reino tem critério. Esse reino
Alguns são aptos, outros não. Quem não anuncia o reino, não entrará nele, porque está se ocupando demais, sepultando mortos, coisa que outro morto podia fazer. Um circunciso podia ir lá e sepultar um morto. Aí o crente que foi designado a pregar o evangelho, fica lá fazendo, se ocupando demais com as coisas desse mundo, está preso aqui, então vai ficar nesse momento da grande tribulação, porque os vencedores serão arrebatados. Existem, eu falei já, mas deixa eu só te lembrar, e talvez para quem está chegando agora, o arrebatamento, ou a volta de Cristo, ela vai se dar em duas etapas. É o mesmo evento, não é? É a volta de Cristo, a vinda de Cristo, a segunda vinda. É um evento, mas em duas etapas. A primeira etapa vai ser secreta, oculta. Tanto é que vai ser assim, e o povo vai ser arrebatado. Quem que é esse povo? Os crentes vencedores. Os que não perseveraram, os que não foram leais, os que não apresentam obras, eles permanecerão aqui na grande tribulação, 7 anos. No final, então, a primeira parte da volta de Cristo é o arrebatamento que se dá no início da grande tribulação. A segunda etapa da volta de Cristo acontece no final da grande tribulação. Aí sim, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Aí toda a comunidade dos crentes vai encontrar com Ele nos ares. Então todos serão salvos, de fato. Mas por que o primeiro grupo foi arrebatado? Porque Ele apresentou essas obras, não vai passar pela grande tribulação. E mais do que isso, quando Ele acabar de arrebatar todos aqui da terra, Ele vem para estabelecer o reino. Porque logo depois da grande tribulação acontece o quê? Diga, milênio. Quem vai reinar com Jesus no milênio? Os vencedores. É recompensa. Amém? E por isso, se você não está reinando em vida, você está se desqualificando para reinar na outra vida, ou seja, no porvir. Por isso, fique atento se você está sepultando muito morto, ao invés de estar pregando o evangelho. Morto pode sepultar morto, evangelho só vivo, quem nasceu de novo pode fazê-lo. Quem está entendendo isso? Pode dizer um amém. Quem tem mania de grandeza, pode ficar de fora, porque os primeiros serão os últimos. Às vezes o grande vai ser o menor, e o menor vai ser o grande. Lembra da mãe dos filhos do trovão? Jesus, quando o Senhor vier no reino, deixa um ficar à sua direita e o outro à esquerda. Mamãe, coração de mãe, né? Isso é justificável, não é verdade? Deixa o Israel, deixa a Esther ficar, né, um do lado do outro. O que Jesus falou? Eles podem tomar o cálice que eu tomo? Até que pode, e tomaram mesmo. A morte de Tiago foi terrível, na verdade eles foram martirizados. Só que quanto ao reino, ele falou assim, quanto ao reino, isso não me compete. Por quê? Porque não está na minha mão, está na sua mão, está na mão deles. Você está entendendo? Porque agora depende do esforço, da renúncia, da entrega. Olha o texto, como que traz clareza para uma coisa que a gente fica, sabe, elocubrando, usando a palavra que a gente usa muito na caserna. Aquele que considera a vida ainda muito preciosa para si, sem propósito, pode ser que continue aqui por mais um tempo, uma temporada de 7 anos na grande tribulação. Se você acha que o mundo está insuportável, não queira saber como vai ser nos 7 anos da grande tribulação. Aí sim o mundo vai ficar insuportável. Mas se a vida está preciosa para mim, então eu estou aterrado, estou gostando daqui. Não, a vida só é preciosa para mim conquanto que eu cumpra a carreira e pregue o evangelho da graça que foi designado, como Paulo diz. Amém? Pastor, mas eu não sei pregar. Pregue com a sua vida. Alguém disse, pregue, se preciso use palavras, mas que exale Cristo da sua vida, dos seus poros,
do seu testemunho, da sua fala, das suas mãos, do seu acolher, do seu olhar, sabe, da sua preocupação com o outro. E fale do amor de Deus também na perspectiva da salvação. Aleluia. Quem ama mais os seus do que a Jesus, e Jesus ele faz aqui um currículo para aqueles que queriam segui-lo. Então, se você ama mais pai, mãe, irmão, irmã, filho e filha, e até a sua vida mais do que a mim, você não é apto para ser meu discípulo e automaticamente reinar comigo. Aí fala, então eu não posso amar meu pai, minha mãe? Não é isso. Aliás, depois que você recebe Jesus, aí você ama de verdade. Aí você consegue amar com ágape. A pessoa nunca foi tão amada depois que você aceitou Jesus. Mas eu vou te falar, eu amo demais o Samuel, mas eu amo mais Jesus do que você, filho. E que bom que seja assim, né? Eu espero que você fique orgulhoso do seu pai de falar isso. A minha esposa, eu amo minha esposa, linda, maravilhosa, mas eu amo mais Jesus. E precisa continuar assim, a bem da nossa própria família e a bem do reino de Deus que está esperando. Amém, Jesus? Amém. Eu vou terminar por aqui. Só mais um detalhe. Sabe quando Paulo escreveu aos Efésios e aos Coríntios, dizendo aquela lista? Os adúlteros, os sodomitas, os avarentos, os prostitutos, e aquela lista. Aí você fala, esse povo não vai ser salvo. A gente joga na conta da salvação. Mas o texto, tanto de 1 Coríntios 6, 9 e 10 e de Efésios 5, 5, não está falando de salvação, está falando de reino. Não herdarão o reino de Deus. Por isso aquela pergunta, às vezes uma pessoa que você não está dando nada por ela, porque ainda não se viu livre da prostituição, da mentira, vai ser salva, mas não vai reinar. Amém, Jesus? Aí sim, fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que os pastores pudessem me ajudar. Nós vamos orar rapidamente. Querido, se você realmente precisa ir agora, são 8h30. A nossa média é 8h15. 8h10, 8h15, 8h30, então nós já estamos passando. Se você precisa sair agora, você já está debaixo de bênção, viu? Você já está debaixo de bênção, está liberado, você é livre. Não precisa nem da minha liberação, mas você está debaixo de bênção, você não está contrariando nenhum protocolo, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas nós vamos orar agora. Eu quero pedir os pastores, o pastor Rodrigo, o pastor Eliton. As pastoras não estão aí não? Estão lá na Kids, né? Eu precisava de mais. A pastora Ana veio aqui para ajudar, a pastora Ana. Amém? Tem mais? Cadê a pastora Flávia? Está aí também? Não. Amém? Aí vocês vão saindo por colunas aqui. Você pega essa coluna aqui, tá bom? Pastor Elton, essa aqui. Você aquela ali, eu vou naquela lá. É orar, uma imposição de mãos, mas liberando esta unção para esse tempo de perseverança. Uma igreja de vencedores que vai perseverar, mesmo diante das tribulações, dos assédios do pecado, mas ora rápido, mas com poder, com graça, amém? Eu falo rápido assim, que temos muitos aqui, queremos orar por todos eles, impor nas mãos, vamos lá, amém, Jesus? Aleluia. Do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe, pois o amor não se compra, nem
merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer meu amado Jesus. No meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua. Suas mãos e diga o nome do noivo. Yeshua. Declare com fé, declare com força. Yeshua. Aumenta a sua intensidade. Yeshua. Vamos reinar com Ele,
Jesus, vamos reinar contigo. Aleluia. Aleluia. Oh, oh, oh. É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Para terminar, vamos declarar teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Igreja te adora. Aleluia! Quantos vencedores nós temos aqui? Amém! Oh, aleluia! Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. E eu profetizo uma igreja de vencedores. Aleluia! E essa semana será uma semana, sabe, revolucionária na sua vida. Jesus. A revolução da graça, do amor de Deus que sairá da sua vida. Aleluia. E vai impactar muitas pessoas. E você vai se apresentar. E o reino vai crescer em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe uma semana de bênção e vitória. Aleluia.